ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, sejam todos bem-vindos aqui a ZY3, a sua rádio digital ao redor do mundo. E também estamos aí com a TV Web Digital na tvbrasil.com.br e também na NET Canal 4. E hoje no programa Quem é Você, nós estaremos aqui conversando, batendo um papo com a Renata. Olá, Renata, tudo bem? Tudo, Paulo, muito obrigada, por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. E a todos que vão nos acompanhar, para poder bater esse papo gostoso, falar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, dos nossos propósitos e do nosso trabalho também ao longo desses anos. E por que estamos aqui. Então, a Renata é candidata à Prefeitura de São José dos Campos. E, Renata, uma pergunta, você é natural daqui de São José ou você caiu de paraquedas como eu aqui? Paulo, eu nasci em Taubaté, porque meus avós moravam lá. Mas a família Paiva veio para São José há mais de 100 anos, E porque a gente tinha outros familiares aqui, meu pai morava nessa época no Turvo, aqui na Zona Rural Norte. Ele me levou para Taubaté, para a Santa Casa de lá, onde eu nasci. 3 dias depois eu estava aqui novamente no Turvo. Então quer dizer que você nasceu, foi exportada, né? Exatamente. Então eu sou joseense, de coração. 3 dias de vida eu já estava aqui, me vi até os 12 anos de idade na zona rural. Na zona rural? Naquela aqui de São José, na região norte, no Turvo. Naquela época nós não tínhamos energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tínhamos acesso a nada, não tinha transporte. Então a gente teve uma infância muito simples, mas muito feliz, com todas as dificuldades que nós tínhamos de acessibilidade, mas graças a Deus... minha família sempre me ensinou, meus pais, que eu fosse temente a Deus e que respeitasse as pessoas. E ao longo da minha vida, Deus foi me provando, foi me forjando, para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje. Empática, que se coloca no lugar da outra, que sente a dor, o sentimento, que compartilha isso. Uma pessoa resiliente também, que já enfrentou todo tipo de situações e que, graças a Deus, eu tenho superado. Sou uma pessoa extremamente determinada, sou uma mulher de muita fé, de muita coragem também. Desde os 14 anos de idade eu trabalho, nunca parei de trabalhar na minha vida. Me aposentei há 5 anos, com 38 anos de contribuição, e continuo trabalhando, ainda me sinto muito ativa, tenho 59 anos, sou mãe, avó, meu marido é uma bênção, tenho 2 filhos, 4 netos maravilhosos, e tenho muito ainda para fazer pela nossa cidade, e pelos projetos que Deus tem colocado no meu coração. E você sempre morou na Zona Norte ou morou em alguns outros bairros aqui em São José? Eu sempre tive as minhas raízes na Zona Rural, daqui de São José, que é a Zona Norte, no Turvo. Eu desenvolvi um trabalho muitos anos na área social, no Alto da Ponte, que foi um dos braços da Farmácia do Povo, que atende cerca de 500 pessoas por dia, gratuitamente na distribuição de medicamentos, que nunca teve R$1 público. É um milagre de Deus na nossa vida, manter aquelas portas abertas ao longo desses anos, por mais de 20 anos, e nós ficamos durante todo esse período no Alto da Ponte. Por que nós escolhemos a Zona Norte? Porque a Zona Norte, infelizmente, possui o menor índice de desenvolvimento humano da nossa cidade. Até por ter a maior parte da sua extensão territorial rural, onde as pessoas, como eu acabei de falar na minha infância, têm maior dificuldade e acessibilidade à infraestrutura, equipamentos públicos. O pessoal fica escondido, né? Exatamente. E acaba, muitas vezes, passando por muitas dificuldades. E para contemplar toda essa dificuldade e minimizar o sofrimento que as pessoas muitas vezes passam, principalmente na área da saúde, que eu entendo que tudo você pode esperar na vida, a saúde não. A pessoa precisa para ontem, E quantos depoimentos eu tive ao longo desses anos de pessoas que chegaram em mim e falaram: Renata, antes de pegar o medicamento aqui na farmácia, eu não deixava de comprar uma mistura, às vezes deixava de comer, deixava de comprar uma fruta, porque eu não podia sobreviver sem o medicamento, Então a gente está atendendo aí milhares de pessoas, sem fazer acepção de ninguém. Atendemos toda a cidade de São José dos Campos, cidades vizinhas também, outros estados, porque lá a única exigência que a gente faz é receita médica, nem cadastro a gente faz, Paulo, nunca fizemos.
Portanto, é uma obra de Chega ali, amor. a pessoa está precisando, Exatamente. está no estoque, toma aqui. É uma obra de amor, né? E que... Mas você fez esse trabalho, ajudou a trabalhar, desenvolver esse trabalho, né? Mas a sua formação, você disse que se aposentou, né? Isso. Mas você trabalhava com o quê? Qual era a sua formação? Você trabalhava com o quê? Você começou a trabalhar com 15 anos, né? Eu comecei com 14. 14 anos. Exatamente. E qual foi esse tipo de trabalho? E eu ainda tive 6 anos que eu trabalhei no primeiro cartório de notas, só que naquela época eu não registrava, né? Eu acabei, tempo lá não tinha nada disso. anos, eu não consegui resgatar a minha passagem pelo cartório, mas também não precisava, né? 38 anos de contribuição, né? Já era o suficiente para poder me aposentar. E eu também sou advogada, né? Me formei em Direito e sou empresária na área da habitação, há mais de 30 anos em São José, junto com os meus irmãos, meu pai que fundou, depois nós assumimos, e a gente também contribuiu com o crescimento planejado da cidade, contribuindo com uma área extremamente essencial, que é a habitação. Nós fizemos vários bairros aqui em São José dos Campos, como Santo Inês 1, Santo Inês 2, Paraíso do Sol, Cerejeira, Castanheira, né, parte do Nova Esperança, o Dom Bosco e tantos outros bairros. Ajudou a construir a cidade. Exatamente, regularizamos o Galo Branco, né? E hoje eu me sinto preparada sobre todos os aspectos, né, para poder contribuir ainda mais com a nossa cidade, né? E dentro da própria farmácia, até para explicar para aqueles que estão nos acompanhando, eu saí recentemente do Alto da Ponte, porque nós tivemos a bênção, a graça de receber um imóvel próprio na Vila São Bento. Então, agora nós uma sede própria. Agora temos uma sede própria na Vila São Bento e continuamos atendendo toda a região norte, toda a cidade e outras cidades vizinhas aqui da mesma forma. Mas por que eu acabei depois migrando para a política, né? Muitas pessoas acabam tendo essa curiosidade. Porque eu sempre me envolvi em trabalhos sociais, né? E a própria farmácia que eu fundei, sou a principal mantenedora também da obra social, e não faço isso sozinha, faço com a ajuda de muitas pessoas que também têm no coração o mesmo sentimento, o mesmo propósito, porque ninguém faz nada sozinho na vida, em área nenhuma, né? E eu sempre apoiei várias entidades sociais também. Tanto que na política hoje eu sou a principal representante das entidades sociais aqui de São José dos Campos, na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte e todas da pessoa com deficiência, né? Ao longo desses 3 mandatos. E eu entrei na política porque eu não queria, de forma nenhuma. Mas eu entendi que muitas vezes você queria ajudar as pessoas diante de todas as suas dificuldades, você se sentia impotente, né? E a política é uma grande ferramenta para você poder transformar efetivamente a realidade das pessoas, os relacionamentos, né? E isso faz com que a gente possa alcançar um universo muito maior do que aquele que você consegue ajudar. E aí foi em 96 que eu entrei na política como candidata pela primeira vez. E fui uma das mais votadas da cidade, mas não entrei. Vários vereadores entraram com menos voto do que eu. Essa história da proporcionalidade, né? Você precisa acabar isso também, né? Eu ainda falo que uma das principais reformas no país que precisa ser feita é a reforma política, né? Porque ela cria um julgo desigual, né? Exatamente. E aí, continuei trabalhando. Em 2000, eu saí candidata novamente, uma das mais votadas da cidade, não entrei. Em 2004, novamente, uma das mais votadas da cidade, não entrei, fiquei como primeira suplente. Em 2000, meu partido tinha 5 grandes vereadores, né? Dos mais votados da cidade. Eu nunca saí do meu grupo, né? Sempre permaneci. Permaneceu no mesmo grupo. E grupo. nunca desisti. Nunca deixei de acreditar que um dia eu pudesse estar aqui representando a população de São José. Aí, em 2008, eu me elegi pela primeira vez, né? E, graças a Deus, foi a mais votada da cidade. Em 2012, fui reeleita novamente, uma das mais votadas da cidade. Em 2016, novamente, uma das mais votadas da cidade. E sempre representando a população com muita responsabilidade e respeito, né, às pessoas. E sendo uma vereadora muito eclética também. Eu sempre atuei em vários segmentos, mas principalmente, né, lutando por aqueles que mais precisam e na área da saúde também. Na área da saúde. Apresentando muitos projetos,
sempre como presidente da Comissão Permanente da Saúde, né, defendendo aí os conselhos, né, também o CGU, que são os agentes comunitários que fazem um trabalho voluntário incrível, que contribui muito também com a melhora da saúde. Então eu conheço a cidade, conheço os problemas, conheço a cidade profundamente em todas as regiões, conheço cada comunidade, cada história, né? Sei as dificuldades, as necessidades, e tenho, graças a Deus, hoje condições de ser uma prefeita, como candidata hoje que sou, que vai ser a mudança que São José dos Campos realmente precisa ter. Precisa. E que vai atender a população em todas as áreas, principalmente os que mais precisam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fez 3 legislaturas como vereadora, né? E hoje nós estamos no processo eleitoral, devido à pandemia, foi essa correria danada que teve aí. E as pessoas, muitas vezes, elas só focam na candidatura da prefeitura. É importante a candidatura dos vereadores também, né? Sim, Paulo. Porque ajuda muito na hora de governar você ter uma Câmara de Vereadores que estejam alinhada com o prefeito, não é isso? Exato. Eu sou presidente do partido. Eu assumi há 2 anos. Né? E há 2 anos, quando eu assumi, eu mudei completamente, né, o conceito de se fazer política partidária, né, dentro do nosso partido, dentro da nossa visão, dos nossos valores, né, porque entendo que a política, por exemplo, na minha vida, é uma missão, é um ministério, né, que Deus me confiou, e que ao longo desses anos eu tenho procurado corresponder às expectativas, né, dessa missão que Deus me confiou e de todas as pessoas que também têm depositado nas minhas mãos tanta esperança. E eu procurei passar isso também para todos aqueles que tinham interesse de ser candidato a vereador conosco. Primeiro eu dei um curso de formação política, né, preparando cada um deles numa visão mais holística, não só no modelo tradicional, né, do que é o vereador, do que ele faz e tudo mais, mas assim, quais são os seus propósitos? Por que você quer ser candidato? Tanto no seu desenvolvimento pessoal, quanto nos seus relacionamentos interpessoais também. Foi maravilhoso esse período, muitos realmente reafirmaram a vontade de querer ser, porque tem isso como vocação, outros até desistiram, falaram, essa não é a minha praia. Né? Exatamente. Existem várias formas de se ajudar a comunidade. Né? Exatamente, e continuaram contribuindo conosco, e além de prepará-los, nós também buscamos lideranças em todos os cantos da cidade, nas mais diversas áreas, as pessoas realmente comprometidas, primeiro, com a verdade e com o próximo. Pessoas que já desenvolvem um trabalho sério, né, muitas vezes no anonimato, em vários segmentos da nossa cidade, em várias profissões também, né, e que a gente precisa realmente renovar a Câmara. E eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego. Né? Eu decidi não ser mais candidata a vereadora, já era uma decisão minha pessoal, que esse era o meu último mandato. Eu tinha intenção, inclusive, de sair da política, tinha dado a minha contribuição. Trabalhar mais na parte social. 12 anos, exatamente, 12 anos, né, servindo a população, além de todo esse trabalho social que eu já faço ao longo de 30 anos. E eu falei, é hora de deixar outras pessoas também darem a sua colaboração. E eu falei, já que eu quero renovação na Câmara, eu acho que a gente também deve apoiar alguém dentro do Executivo para mudar a forma de fazer gestão na nossa cidade, uma vez que a gente vive aí 30 anos sobre o governo de 2 administrações apenas. O Teatro das Tesouras, né? Exato, e que são projetos de poder, né, Paulo? Pensam nos 4 anos o que pode fazer para se reeleger e garantir, né, por mais 8, por mais 16 anos, né, os seus projetos pessoais. E São José precisa mais do que isso. São José precisa de um projeto de cidade. Por que nós perdemos ao longo desses anos o poder de competitividade, por exemplo, na área de desenvolvimento econômico? Quantas empresas fecharam as portas, outras foram embora de São José dos Campos? São José dos Campos sempre foi terra de oportunidade, terra de esperança. E hoje o que a gente vê é milhares de pessoas desempregadas, filas intermináveis na área da saúde, onde as pessoas esperam por um médico, por um especialista, por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia, e infelizmente não conseguem.
Tem recurso? Tem. São José tem um dos maiores orçamentos do país. Falta gestão, falta planejamento, falta respeito com o dinheiro público, falta respeito com as pessoas e cuidado com as pessoas. Nós temos hoje, infelizmente, muitos problemas na área da segurança. Nós temos problemas também, de mães que precisam trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos numa creche, numa escola, para que ele possa estar em segurança e aprendendo. Porque hoje, infelizmente, 50% das creches são meio período. E como você vai deixar seu filho no período? Meio período, né? A pessoa vai trabalhar meio período? Exatamente. E nós vamos enfrentar essa questão com creches e escolas do 1º ao 9º ano em período integral, 100%, assim como também outras dificuldades. São José dos Campos é uma cidade tão desigual, Paulo, que embora seja uma cidade rica, uma cidade reconhecida como tecnológica, nós temos ainda 32% da população que recebe até meio salário mínimo. E desses 32%, 17 mil pessoas, famílias, recebem até R$150 por mês. Portanto, é uma disparidade, entendeu? Provavelmente famílias que estão dependendo aí do auxílio do governo. E que vai acabar. Vai acabar agora em dezembro. E que muitas pessoas não têm uma cesta básica para comer. E nessa pandemia, nós recebemos milhões de reais do governo federal e estadual. E nós não vimos, por parte do nosso atual prefeito, uma ação que pudesse minimizar o sofrimento das pessoas, seja na área social. Não deu uma cesta básica para ninguém. Enquanto São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, outros municípios também atenderam a população nessa área. Quem deu foi o governo do estado, 28 mil cestas básicas apenas. Se não fossem as igrejas, as entidades sociais e os voluntariados, muita gente teria morrido de fome na nossa cidade. Não também fez nada para mudar e minimizar que empresas fechassem as portas, mandassem pessoas embora. Quantos ficaram desempregados nessa época, que já viviam um período difícil de crise, assim como também não diversificou a economia, não fez nada para que pudesse minimizar o impacto, seja em outras áreas, para que a população pudesse, tanto na educação. Hoje nós não temos mais a escola interativa que o governo anterior criou e investiu quase 60 milhões de reais. Você jogaria, assim, 60 milhões de reais no lixo? Claro que não, né? Acho que ninguém faria isso. Consciência faria isso. E foi isso que aconteceu. Existe hoje, no Brasil, na característica do Brasil, não se faz mais política de Estado, né? Se faz política de governo. Exatamente. Ao invés de se pensar em desenvolver a comunidade, se desenvolver o país, se pensa, como você falou, né? Vou fazer uma obra para tentar a minha reeleição, né? E dentro dessa característica, aí nós estamos falando com você, e aqui nas Y3 nós estamos colocando vários candidatos para falar, com várias ideias, várias opiniões, né? Justamente para que você possa aproveitar esse momento, conhecer cada um desses candidatos e você tomar uma consciência que o seu voto é extremamente importante, mas também não adianta só fazer, aí votar, né? Votar hoje, agora no prefeito, né, candidato a prefeito e o candidato a vereador, mas também a comunidade ela tem que se fortalecer na participação do governo, quer dizer, eu deposito meu voto, largo lá e deixo lá, não, cobrar as autoridades de participar, de fazer essas obras sociais, de ver onde está indo o dinheiro, porque foi feita uma obra, né, você falou 60 milhões, né? 60 milhões. Puxa vida, hein? 3 Mega Sena. Exatamente, a própria ponte estaiada, 60 milhões de reais, poderia ter uma obra mais simples, muito mais funcional do que aquela, né? E que engessou definitivamente aquele lugar, né? E poderia ter utilizado esses recursos que tirou da saúde, da educação, que antes era dinheiro do BID, antes era dinheiro de economia da obra Cambuí, e que acabou sendo tirado de recursos fundamentais. Quantas pessoas não morreram na fila de espera na saúde? Que poderia ter contratado mais médicos, mais cirurgias, mais exames, poderia ter colocado de volta a escola interativa que eu acabei de falar, que ele jogou no lixo. Ele pegou todos os tablets, todos os computadores, todas as lousas digitais, todo aquele processo que foi investido na escola digital e colocou dentro de um almoxarifado, entendeu? Porque foi o governo
BEC fez. E aí veio a pandemia, todo mundo que poderia ter aproveitado aquele recurso não aproveitou. E quem paga a conta, mais uma vez, a população. Jogou no lixo 60 milhões da população. Falta planejamento. Nós precisamos pensar a cidade para os próximos 30 anos, 50 anos. Por isso nós vamos investir pesadamente, né, na educação. Além de ser integral, Paulo, nós vamos ter, a partir do 1º, 9º ano, nós vamos ter empreendedorismo, robótica, educação financeira, cidadania e ética, várias modalidades de artes como música, dança, teatro e circo, todas as modalidades esportivas. Vamos ter um voucher tecnológico, uma bolsa de estudo integral com transporte e alimentação para todos os alunos que desenvolverem não só em notas, mas em comprometimento em todas as atividades, né, e programas que nós desenvolvemos dentro da escola e fora da escola para um curso técnico profissionalizante, de acordo com a sua vocação, com as suas habilidades. Assim como também vamos construir a escola do trabalho com cursos profissionalizados com base tecnológica, em períodos noturnos, para poder pegar toda essa juventude que aí está, muitas vezes sem perspectiva, sem esperança, se perdendo nas drogas, na criminalidade, com depressão, não tem o que fazer. E nós vamos capacitar, vai com cursos de verdade, não é esses 30 horas, 40 horas que a prefeitura oferece, não. São cursos profissionalizantes, reconhecidos, em parceria que nós vamos fazer e encaminhar, através de incentivo, esses jovens para o primeiro emprego, através de estágio, para as empresas parceiras de São José. Vamos regularizar, Paulo, em 4 anos, e eu sei fazer e vou fazer, é a minha área, sou especializada como advogada em parcelamento de solo e desenvolvimento urbano, a regularização dos 124 bairros irregulares que nós temos aqui em São José, onde 80 mil famílias vivem sem água tratada, com esgoto a céu aberto, sem energia elétrica, sem um CEP para receber uma carta. Muitas perdem emprego porque não tem endereço oficial, sem um asfalto, sem um mínimo de dignidade. E além de regularizar, nós vamos levar infraestrutura, nós vamos levar investimento, nós vamos levar equipamentos públicos, nós vamos também levar investimento para aqueles bairros que já foram regularizados e que infelizmente esses governos não fizeram nada ainda para poder mudar a realidade de milhares de pessoas na nossa cidade. Assim como também vamos zerar a fila de espera da saúde. Trabalho ao longo desses anos na área da saúde. Eu sei fazer e vou fazer. Vou fortalecer as equipes de estratégia da família, de visitas nas casas, através de uma equipe multidisciplinar, ampliando essas equipes. Vamos fortalecer as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada da saúde do município, e que precisa de mais profissionais, que precisam de mais médicos. Vamos ampliar também os programas e fortalecer os programas que lá estão na prevenção, na promoção, na investigação, né? Porque não adianta nada você investir milhões na emergência, porque a unidade básica de saúde que precisa realmente resolver os problemas das pessoas, ser mais resolutiva para que ela possa encontrar resposta para as suas necessidades. Né? Porque investir nas emergências é o que acontece hoje, é enxugar gelo. Gelo investe muito, mas investe mal. Todo governo, muitas vezes, ele só é reativo, né? Ele não é proativo. Ao invés de investir na prevenção, porque muitas vezes não aparece. Né? Agora, você me falou uma coisa que a gente estava conversando antes, aqui, você me deu um dado que me deixou alarmado. Você disse que São José dos Campos tem quase 100 mil pessoas desempregadas. Exatamente. Né? E nós sabemos que essa crise da pandemia gerou isso daí, o problema está aí, né? Exatamente. Vamos cuidar da saúde, e só ficou nesse discurso aí. E o que fazer com esse pessoal que está desempregado e vai acabar o auxílio-desemprego, o auxílio do governo federal aí em dezembro? E o que fazer, Renata? O que a gente precisa realmente, primeiro, é ter um planejamento de cidade. Segundo, construído com várias mãos, uma gestão aberta, participativa, transparente e democrática, ouvindo a população, onde a população vai priorizar aonde nós vamos investir, quais são as principais demandas, né? E juntos, para a gente poder construir políticas públicas
que de verdade vai transformar a vida das pessoas, né? Não adianta nada você fazer de conta que faz, fazer de conta que tem, fazer de conta que resolve. E não resolve nada como as próprias UBS resolvem, que é uma das principais plataformas desse governo. Quem está na ponta sabe que não resolve. E nós vamos resolver na saúde, contratando mais médicos, mais especialistas, né, cirurgias, exames, fazendo parcerias, ampliando, né, o atendimento através de multirões, dioturnos, finais de semana, feriado, até zerar. Vamos criar o Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente. Vamos construir o Hospital do Idoso com atendimento também paliativo para idosos em estado terminal. Vamos criar vamos reestruturar e trazer de volta o Hospital da Mulher, mas de verdade, Paulo. Sabe por quê? Lá, em pleno mês de Outubro Rosa, numa campanha de câncer, não tem um mastologista, não tem um ginecologista para atender as mulheres numa emergência, não tem um exame de ultrassonografia, não tem uma mamografia, não tem uma biópsia. Essa é a verdade de São José dos Campos. Infelizmente, nós vamos fazer o hospital funcionar de verdade. Vamos criar o centro de diagnóstico, tratamento e reabilitação para pessoa com deficiência. Porque hoje não tem um médico especialista para atender e identificar uma criança que nasce com deficiência, sequer o autismo. Nós vamos mudar essa realidade também. Vamos descentralizar todo o serviço através do poupa-tempo da saúde, para que a população possa realmente ter acessibilidade, né, e poder ter transparência, né, no seu atendimento. E vamos informatizar totalmente a prefeitura, porque hoje a prefeitura é via malote, está na época do carro de boi, não se comunica, não se conecta, não interage, não se integra, nem os equipamentos, nem as secretarias, o sistema, os dados, e nós vamos automatizar todos os processos para que a população tenha um atendimento eficiente, com acessibilidade e com transparência de onde está sendo de verdade aplicados os recursos, porque hoje não se sabe. E muitas vezes a falta de transparência favorece a corrupção. Nós não vamos permitir que isso aconteça, né? Em respeito à população e aos recursos públicos, nós teremos, inclusive, um departamento específico de auditoria em todos os contratos, em todos os processos, em todas as secretarias, para poder realmente verificar aonde estão sendo destinados os recursos e você está tendo qualquer desvio disso. Você falou uma coisa que é muito interessante, que eu vejo poucas pessoas tocarem nesse assunto, né? E mesmo porque também ele é um assunto meio que delicado, né? Porque você pega, por exemplo, os processos bancários, antigamente, hoje você vê muitas agências fechando. Por que muitas agências fechando? Você informatizou muitos processos, sim. Muitos bancos se tornaram virtuais, então fatalmente você diminuiu a mão de obra lá dentro, né? Então diminuiu o número de funcionários. Quando você fala em termos de governo, seja a federação, o estado, né, e o município, parece que existe um bloqueio em querer automatizar as coisas. Por quê? Porque o funcionalismo público, na verdade, ele passa a ser um pessoal que vai gerar votos. Então, eu não vou melhorar os serviços, eu não vou melhorar a situação, e eu vou contratar mais funcionário. Tudo bem, a gente sabe que existem determinados lugares que precisa, por exemplo, a saúde precisa. Mas aí, na parte administrativa, fica muita gente lá dentro, mas eu também não posso automatizar aquilo, porque senão daqui a pouco eu fico com um monte de gente parada, né? Então, isso é um dilema, né, para o administrador público, não é isso? Atrás de qualquer máquina, Paulo, tem dedos, tem vidas, tem sentimento, tem histórias. Nós não podemos permitir que haja, através da tecnologia, da internet das coisas, da automatização, da indústria 4.0, um processo que, infelizmente, é uma linha que tem aumentado, através de toda essa tendência, um processo de desumanização. O ser humano tem que estar acima de tudo e precisa ser reconhecido e valorizado em todas as funções. Tá? O que nós precisamos é reinventar, isso. Entendeu? É nos alinhar ao processo, entendeu? E isso nós vamos fazer na nossa cidade. Nós vamos capacitar esses milhares de desempregados que muitos deixaram, suas funções deixaram de existir, suas profissões também se tornaram obsoletas e eles precisam se reinventar para poder voltar ao mercado de trabalho. Isso acontece também com o funcionário público. Tem que passar por um processo de capacitação, de treinamento, entendeu? E nós vamos valorizar os
funcionários públicos, vamos contratar mais através de concurso público, que hoje a prefeitura está completamente esvaziada, tá? Vamos reduzir o número de comissionados, que é o que incha, entendeu? A máquina pública fica pesada, né? E nós vamos também criar uma agência de desenvolvimento econômico. Tá? Por que uma agência, Paulo? Porque ela é mais ágil, mais volátil, mais flexível, ela pode fazer parceria público-privada, ela pode fazer encomenda tecnológica, ela pode captar recursos, ela pode patrocinar, entendeu? Parcerias, e ela vai fazer com que a nossa cidade volte, entendeu? A ser uma terra de oportunidade e de esperança para todos. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos, para responder a tua pergunta do desemprego, nós vamos criar, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, um braço em Brasília. Por que Brasília? É onde todos os recursos são direcionados através das decisões políticas. Nós vamos captar esses recursos em todas as áreas para São José dos Campos. Nós vamos ter um braço dessa agência em São Paulo. Porque São Paulo, onde todas as tendências, todas as inovações, todos os investimentos, né, transitam e orbitam, e nós vamos trazer investimentos para São José dos Campos também. Temos hoje uma cidade preparada para isso, temos tecnologia, temos uma localização privilegiada, temos uma boa malha viária, né, e vamos fazer isso. Vamos ter um braço, através de um adido comercial de São José dos Campos, através dessa agência, na ONU. Teremos também na União Europeia, no continente asiático, né, no Mercosul, em todos os continentes, assim como também em todos os estados brasileiros, para mostrar o que São José dos Campos tem de bom, o nível de competitividade, o planejamento estratégico de todas as nossas empresas, que eu vou criar uma agenda de visitação permanente para poder visitar e levar tudo isso para lá e trazer de lá para cá, para potencializar, trazendo novas empresas, gerando renda, emprego, diversificando a economia, para a gente não ficar dependendo de âncoras como a Embraer, a GM, a Raivap, porque o dia que essas empresas acontecer de ir embora daqui, quebra a cidade de São José dos Campos. E a gente já está vendo sinais da economia de diversos segmentos de colapso. Né? A própria Embraer, passando por essa crise, mandou embora 2.500 funcionários e vai mandar mais 2.000. A própria GM manda silenciosamente todo mês 200, 300, fora que estão em layoff. Né? Recentemente, fiquei sabendo que nós perdemos uma nova Embraer, Marcos. Ô Paulo, você está sabendo disso? Não. Nasceu numa incubadora dentro do CTA, né, no ITA, e que é ainda bebê, agora há poucos dias, né, voou para Portugal, porque não recebeu o apoio que precisava da prefeitura aqui em São José dos Campos, e vai desenvolver lá um novo avião, turbo hélice, né, e que vai gerar em Portugal 1.200 novos postos de trabalho. Então, quer dizer, nós não podemos perder isso. São oportunidades ímpar, única. Então, São José, através do prefeito, ele tem o dever de ter uma visão de vanguarda. Ele é o principal articulador e fomentador, né, para poder ser parceiro de verdade, né, das empresas que aqui estão, porque tão importante quanto trazer novas empresas é fortalecer aqui estão. Né? E nós vamos fazer isso. A partir de janeiro, sendo prefeita de São José, com a ajuda de todos vocês, nós vamos apresentar um plano de retomada da economia, que até então o prefeito atual, infelizmente, não apresentou. Né? E tem recursos para isso. Existe uma situação aqui em São José que tá claro isso daí. Né? Você tem o parque tecnológico, você tem empresas ali dentro, que muitas vezes acabam desenvolvendo trabalhos, produtos e serviços, elas acabam indo para fora, porque não encontram aqui a possibilidade de desenvolver o negócio em si, porque você tem a maturação, né? Você desenvolve a ideia, você põe ela para rodar e depois fala assim, bom, agora chegou a hora de, tá madura a ideia, então chegou a hora de fomentar o negócio, de montar a empresa, obviamente, botar o negócio para funcionar. Aí chega ali,
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos no Parque da Cidade ter um parque temático aeroespacial, para que São José possa se apropriar mesmo de toda essa tecnologia de ponta, que, como você falou, acaba migrando para outras regiões por falta de apoio e de incentivo. E nós vamos fazer isso. No Parque da Cidade, nós vamos pegar toda essa tecnologia que tem no ITA, no INPE, no CTA, no DCTA, que temos no Parque Tecnológico, na Vibras, na Embraer, em todas as empresas, e criar um ambiente favorável de exposição. Todos os cases que são desenvolvidos, que a população não tem a mínima noção do que acontece, nós vamos estar ali expondo, num parque de visitação internacional para incentivar o turismo de negócios, trazendo visitação do mundo todo, e para a própria população regional e de São José possa também se apropriar daquilo que é desenvolvido no dia a dia e que também possa entender o que isso deverá impactar positivamente na nossa vida. Por exemplo, através da nossa Agência de Desenvolvimento Econômico, nós vamos fazer inúmeras encomendas tecnológicas. Nós podemos criar um aplicativo que de verdade resolva o problema da população na área da saúde, que marque as suas consultas, os seus exames, as suas cirurgias, todos os seus procedimentos, sem que ele precise sair da sua casa, pegar um transporte caro, dos mais caros da cidade, que nós vamos reduzir em 40% a passagem de ônibus aqui, e que vamos investir pesadamente no transporte público de qualidade, no pedestre e nas ciclovias, integrando toda a cidade de São José dos Campos, E, através disso, nós vamos facilitar o acesso das pessoas na educação, no transporte, em todos os serviços que serão prestados na cidade, porque não adianta nada você ser reconhecida como uma cidade tecnológica se a própria prefeitura não oferece isso para a população. E nós vamos conectar toda a cidade de São José dos Campos, porque nós teremos um programa que se chamará São José Digital. Além de informatizar toda a prefeitura e serviços, nós vamos também colocar internet gratuita, de alta qualidade, em toda a cidade de São José dos Campos, inclusive na zona rural. Para que, independente de onde você mora, independente da sua condição social, você possa ter acessibilidade no seu trabalho, na educação, em todas as áreas, na diversão, porque hoje São José dos Campos nem diversão tem mais, Paulo? Uma cidade que deixou de investir no esporte de base, no comunitário, no alto rendimento. Tem uma arena de esporte que começou com 40 milhões, que vai terminar com 60 milhões, que não tem um futsal, não tem um vôlei, não tem um basquete. Quem vai jogar lá? Talvez em cidades de outros lugares. Por isso eu vou investir no e-esporte, que é uma nova modalidade. Quero que São José seja polo do e-esporte, sendo uma cidade que vai não só fomentar, apoiar e patrocinar de campeonatos, torneios nacionais e mundiais, e também investir na base, em todas as regiões da cidade, principalmente nas mais carentes, para despertar nesses jovens e adolescentes a possibilidade de ter um futuro melhor através do esporte. Porque o esporte, a educação, vai fazer com que o jovem ele fique preocupado com aquilo, desenvolve a habilidade dele, desenvolve a comunicação dele, desenvolve e leva ele para longe das drogas, Exatamente. Das drogas, da violência. Das ruas. Que muitas vezes é o que sobra. Infelizmente, São José perdeu muito no esporte e na cultura também. Por que está tendo tantos fluxos na cidade? Porque o jovem não tem o que fazer, Paulo. São obrigados muitas vezes a sair daqui para ir para Jacareí, para ir para São Paulo, Taubaté, Pinda, Mogi, correndo risco de vida nas madrugadas, porque São José dos Campos não oferece mais isso. Nós vamos investir pesadamente no esporte, na arte, no turismo esportivo, no turismo rural, no turismo ecológico. Vamos construir um parque temático também de esportes radicais aqui na Zona Norte, na SP50. Nós vamos também fazer o novo jardim botânico no Parque da Cidade, aproveitando todo aquele paisagismo que nós temos lá, maravilhoso, um dos melhores parques e mais lindos da América do Sul. Nós vamos dar vida, movimento para a cidade, para que as pessoas possam se sentir parte, resgatar o sentimento
o orgulho de pertencer a uma cidade linda como a nossa, né? Que as pessoas possam se sentir parte dos espaços, das políticas públicas, e é isso que nós vamos fazer, oferecer a São José dos Campos e a sua população, né, uma nova oportunidade de vida, né, trazer de volta a autoestima, a esperança e cuidar das pessoas. Renata, estamos chegando aqui ao final da nosso bate-papo, né? Obrigado por você ter vindo aqui na ZY3, né? E gostaria de você deixar aí sua última mensagem aí. Eu tenho que agradecer muito, Paulo. Agradeço a Deus, primeiramente, né, por estar aqui, pelo privilégio de ser candidata a prefeita de uma cidade tão importante, tão linda como a nossa, e que ainda sofre muitas desigualdades e injustiças sociais. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero realmente ser a prefeita que vai mudar essa realidade. Eu quero ser a mudança que São José dos Campos precisa ter. Sou mulher, sei o que você passa, né, e todas as preocupações que vocês têm com a sua família, né, sinto na pele as necessidades, as dificuldades, né, estou preparada, tenho maturidade, tenho experiência política, graças a Deus tenho credibilidade, tenho uma história de vida que não tem nada que desabone a minha vida pessoal, profissional e política. Nunca tive envolvido em nenhum escândalo, sou cristã, sou temente a Deus e sei o quanto juntos nós poderemos, não dependo da política, tenho a minha vida profissional, meu marido também, comandante de navio, percorreu o mundo a vida toda e agora está recentemente aposentado. Seria o momento que eu teria de cuidar dos meus netos, de cuidar da minha família, de ir para a roça, cuidar das minhas plantinhas, de fazer as coisas que eu gosto de fazer, mas não, Deus requer de mim mais um passo. Eu não posso ser egoísta ao ponto, depois de ter chegado até aqui, e não cheguei sozinha, cheguei com a ajuda de muita gente. Quantas esperanças foram depositadas nas minhas mãos até aqui. Eu tenho o dever moral de dar mais um passo, de me colocar à disposição como candidata, né, a prefeita dessa cidade, no mínimo, para melhorar o nível do debate, através de todas as propostas que nós temos apresentados, nos nossos menos de 40 segundos que nós temos no programa eleitoral de rádio e TV. Mas graças a Deus eu só tenho que agradecer a toda a população que nos acolheu ao longo de todo esse período eleitoral, com tanto carinho, demonstrando apoio, muitas vezes eu compartilhando a angústia, o sofrimento de cada um de vocês, e eu quero dizer que eu estou preparada para cuidar de vocês, e vou fazer a diferença, vou ser a prefeita que vocês precisam ter, mas para isso eu preciso do seu voto. Renata Paiva, 55, e para vereador, vote 55 também, para que a gente tenha vereadores comprometidos com aquilo que a gente defende, com aquilo que nós estamos propondo através do nosso plano de governo, para poder fazer com que São José seja uma terra de oportunidades, seja uma terra melhor para todos, não apenas para algum, que parece que o nosso recurso de 3 bilhões de reais tem perna curta, ele vai ter o bairro A, B, C, ele não vai nos 4 cantos da cidade, onde a população mais precisa, e eu vou fazer isso por vocês. Vote vereador 55 e para prefeita Renata Paiva, prefeita. E juntos vamos construir uma cidade melhor para todos. Que Deus nos abençoe e muito obrigada. Ok. Você aí pôde conferir mais um candidato à prefeitura de São José dos Campos e eu peço a você que curta, compartilhe e comente nas nossas redes sociais. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Até uma próxima oportunidade. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.